Fala pessoas, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez eu vou contar para vocês como eu fiz minha viagem para a Argentina de busão. A viagem foi bem cansativa, eu saí da minha cidade de Guaramirim, Santa Catarina, passei por Foz do Iguaçu, via Paraguai e entrei no território argentino. Mas apesar de tudo, apesar de ter sido cansativa, bastante demorada, foi bastante interessante também. Eu pude aprender várias coisas, eu pude ter várias experiências, coisas que geralmente você não tem quando você viaja de avião. Minha primeira parada foi Foz do Iguaçu. É lógico que quando você vai para Foz do Iguaçu, você imagina o seguinte: Foz do Iguaçu, Cidade del Este, Paraguai, compras. Foi exatamente o que eu fiz. É lógico que eu não tinha tanto dinheiro assim, mas de qualquer forma eu aproveitei para comprar algumas coisas porque eu tinha tempo. Eu ia ficar um dia em Foz do Iguaçu, depois via Paraguai eu ia pegar um ônibus para ir para a Argentina. Então o processo foi esse. Saí da minha cidade 8 horas da noite de um dia, cheguei 10 horas da manhã do outro dia em Foz do Iguaçu. Eu encontrei o meu amigo, a gente ficou num hostel na cidade durante aquele dia e no outro dia a gente partiu para a Argentina de ônibus. A partir do Paraguai, via rodoviária do Paraguai, a gente seguiu em direção à Argentina. Foi uma viagem demorada, mas valeu a pena. A gente conseguiu aprender bastante coisa, percebeu bastante coisa. A gente tem esse lado, que nós somos de humanas, então a gente tem esse lado. Pode ser que outras pessoas de exatas não tenham a mesma visão, mas a gente aproveitou, por exemplo, para observar como é que era a vida das pessoas nesse trajeto. Por quê? Porque muitas crianças entravam no ônibus em determinadas paradas e saíam em outra cidade vendendo bala, vendendo celular, vendendo qualquer tipo de coisa possível. Isso não era só crianças também, existiam mulheres ou idosos, pessoas que pegavam o ônibus, talvez pagassem alguma coisa para o motorista e iam em direção a uma outra cidade. Nesse trajeto elas vendiam as suas coisas. Também tinha gente que fazia câmbio nesse trajeto. O certo é que a gente levou cerca de 10 horas até chegar na fronteira com a Argentina. Tivemos alguns problemas na alfândega do Paraguai. Não nos avisaram que a gente tinha que pegar o permisso para atravessar o território do Paraguai. De qualquer forma, a gente acabou resolvendo só na fronteira. Passou a fronteira, chegou na Argentina, a coisa ficou mais simples. Da fronteira, a gente partiu, andou mais algumas cidades, pôde ver algumas outras partes da Argentina através do ônibus. A gente teve então mais umas 4, 5 horas de viagem, teve mais uma parada para almoço e até que a gente chegou na Argentina já era meio-dia, depois de uma longa viagem. Na Argentina a gente já foi direto para o hostel, a gente ia ficar em hostel, até porque se a gente está indo de ônibus, a ideia é que a viagem fique mais barata. Na Argentina a gente ficou 5 dias, nesses 5 dias a gente pôde descobrir várias coisas, a gente pôde aprender várias coisas legais. A gente visitou museus, a gente visitou pontos turísticos dos mais famosos, alguns a gente aproveitou bastante, outros nem tanto. Eu particularmente, algumas coisas eu gostei, outras coisas não. Então eu vou estar comentando com vocês o que eu gostei na Argentina, quais os pontos turísticos que eu visitei que eu achei legais e quais pontos turísticos que não me agradaram tanto, não fariam tanta diferença se eu não tivesse visto. A primeira coisa que a gente viu na Argentina foi a Feira de San Telmo. Na Feira de San Telmo a gente pode ver várias coisas interessantes. Você pode encontrar antiquários, você pode comprar uma infinidade de coisas que lembrem a Argentina, como fotos, como molduras, como quadros, camisetas, artesanatos. Ali você tem um espaço bem legal para você conhecer um pouco da cultura do lugar. Os antiquários lá são muito populares em Buenos Aires, isso é muito comum. Dentro da feira a gente teve a experiência, uma das primeiras experiências com música na rua. A gente também teve experiência com música na rua em outros pontos da cidade, então foi bem interessante. Nesse primeiro momento, alguns grupos se apresentavam na rua, aquele esquema de cidade grande que os caras se apresentam, depois você oferece algum retorno para ele pelo que ele está fazendo. Na Feira de San Telmo a gente andou, depois a gente voltou para o hostel. Outra coisa para ver na Argentina é o obelisco. É um ponto turístico, mas que para mim não faria nenhuma diferença se eu não visse. Me perdoem os argentinos, mas é uma coisa que para mim não faz muita diferença. Outra coisa interessante é a Praça de Maio, ou a Plaza de Mayo, que é um lugar onde fica a Casa Rosada, que é a casa do governo,
que é o espaço onde fica uma série de catedrais, de lugares turísticos, pontos bem interessantes para visitar, que é um espaço político também, um espaço que teve manifestações enquanto eu estive lá. É um espaço onde as pessoas transitam e vão para conhecer um pouco da história de Buenos Aires e da Argentina como um todo. Uma coisa interessante para mim, pelo menos, que eu visitei foi o estádio La Bombonera, o estádio do Boca Juniors. Outros prefeririam o estádio do River Plate ou do Vélez Sarsfield, enfim. Eu preferi, não sei porquê, também não sei explicar, mas de qualquer forma eu tenho uma simpatia maior com o Boca Juniors e visitei o estádio. Eu achei muito interessante, eu achei o espaço legal, até porque tem uma história com o futebol muito forte, né? Nomes que já passaram pelo futebol argentino, que já jogaram, né? Como Riquelme, por exemplo, e outros nomes que vocês achariam muito fácil. Depois do estádio do Boca Juniors, a gente comeu ali por perto uma parrilhada, como os argentinos dizem. É uma mistura de várias carnes, comidas e tudo mais. Outra coisa que a gente pode visitar em Buenos Aires são os vários museus que existem pela cidade. Existem muitos museus em Buenos Aires, bastante mesmo, museus nacionais, museus mantidos pelo governo ou museus particulares. Então vocês têm uma opção muito grande e uma boa parte deles vocês têm que pagar também para visitar. Um espaço que eu realmente gostei de visitar, que é bem peculiar e muita gente talvez não goste, é o cemitério da Recoleta. É um espaço macabro, é um espaço que eu já comentei no blog, já fiz uma postagem, tem várias fotos lá que eu compartilhei, que é assustador. Tem túmulos abertos, tem caixões à vista, tem pessoas famosas, tem gente importante da Argentina, como a própria Evita. Tem uma estátua da Evita no espaço do Parque da Recoleta, que é onde fica o cemitério também. Então é um lugar bem interessante para quem gosta desse tipo de coisa. Eu tenho alguns costumes peculiares em relação a isso, então para mim foi bastante interessante, até como historiador, para ver coisas que a gente não veria se não fosse nesses espaços. A gente também visitou um mosteiro que fica do lado desse cemitério, que paga lá uma taxinha para visitar, mas que também é interessante. Tem algumas peças bem antigas, tem algumas coisas relacionadas à história da fundação de Buenos Aires e assim por diante. Uma coisa que eu não achei muito interessante é aquela flor de metal que tem na Argentina. Eu vou colocar o nome aqui porque eu não consigo falar, né? É um objeto de arte. É uma representação de coisas importantes para o povo daquele lugar, mas que para mim não foi tão atraente não. Muita gente tira foto, eu mesmo já tirei foto do lugar, mas não é uma coisa que me chamou tanta atenção. Eu acho que para quem não é um admirador de arte ou para quem não quer passar um tempo no parque observando uma flor de aço, né? De qualquer forma, a Argentina tem muitos outros lugares para se ver e coisas para se fazer. Depende muito do que se quer, né? Tem gente que prefere balada, por exemplo. Tem gente que prefere sair à noite. Tem gente que prefere aproveitar a noite porque é uma cidade grande, tem muitas opções e tudo mais. Eu não sou desse tipo, ou pelo menos eu não estava com esse pico todo quando eu fui para lá. Então eu preferi experiências mais educativas, se preferirem. É lógico que eu fiz bastante coisa legal, eu andei bastante, não gastei tanto, não usei metrô em Buenos Aires, eu andei muito a pé, né, e andei alguns momentos de táxi, porque alguns pontos eram muito longe, mas dá para andar bastante a pé, sim, dá para conhecer bastante coisa, dá para ver bastante lojas, espaços. Falando em loja, por exemplo, a gente tem a Calle Florida, a Rua Florida, que é um lugar onde se faz câmbio, mas também se faz muita compra. A Calle Florida, para quem gosta de fazer compra, é ótimo, né? Tem espaço para comprar, por exemplo, couro, tem espaço para comprar roupa. É lógico que não tem o preço de um Duty Free ou do Paraguai, mas para quem vai para a Argentina e tem um tempo para passear e que de repente quer comprar alguma coisa, a Calle Florida ou a Rua Florida é uma boa opção. Ali também tem uma série de fast food, para quem gosta de comer fast food, ali tem bastante. Também tem restaurante e assim por diante. Ali também é um ponto de acesso para algumas praças e nessas praças vocês vão ver muitas imagens de São Martín, né? O José de São Martín, ou Libertador da Argentina, que aparece em vários lugares da cidade. Inclusive a catedral com o túmulo do São Martín. Tem também diversos lugares onde vocês vão encontrar referências a Eva Perón.
A gente falou dela em outro vídeo do Microbios. Vocês podem achar a Eva Perón em vários lugares da Argentina. Muita gente tentou apagar a imagem dela, mas não deu conta, ainda tem muita coisa. Os próprios antiquários onde vocês forem, vocês vão encontrar fotos da Eva Perón, vocês vão encontrar bustos da Eva Perón, coisas que lembrem a Eva Perón, né? O Juan Domingo Perón, o General Perón, vocês vão encontrar uma série de referências a esses símbolos nacionais, né? O São Martín, a Eva Perón e assim por diante. Outro lugar que é interessante em Buenos Aires é o Puerto Madero, ou Porto Madeiro. Ali você tem um espaço de gastronomia, as pessoas geralmente vão ali à noite, dá para ir de dia também, dá para passear, mas é mais para ver o porto, ver algumas pessoas observando o lugar, mas não tem nada de especial durante o dia. À noite aqui tem um movimento e tem alguns espaços para gastronomia. Bom, tem algumas coisas que eu não fiz, que eu pretendo fazer em breve, eu quero voltar em Buenos Aires em breve. Algumas coisas que eu não fiz em Buenos Aires que geralmente as pessoas comentam e dizem que é legal e tudo mais. Eu não fui para o Caminito, por exemplo, que tem a ver com a história do tango. E falando em tango, eu também não vi nenhuma apresentação de tango paga, porque tem espaços para tango, tem teatros luxuosos, que tem janta com tango, se chama Cena e Tango. Ali é um espaço caro também, então eu preferi, já que eu estava indo de ônibus, já que eu estava ficando em hostel, eu preferi não gastar esse dinheiro e usar para outras coisas, para andar mais na cidade, para comprar algumas coisas que me agradassem. De qualquer forma, vocês podem encontrar tango nas ruas da cidade, como aquele pessoal que eu disse que fica se apresentando, tocando nas ruas e tudo mais. O pessoal também faz isso com tango, né? Tem algumas apresentações, por exemplo, na Feira de San Telmo, tem apresentações no centro, perto da Rua Florida e tudo mais. Nesses lugares vocês vão ver a apresentação de tango quase o tempo todo, né? Isso é coisa para turista ver. Outra coisa que eu não fiz na Argentina, na verdade eu não fiz porque não era esse o objetivo, é a travessia do Rio da Prata. Tem um barco específico para atravessar o Rio da Prata e ir para o Uruguai, né? Ou vice-versa. Isso é muito feito para o pessoal que quer passear, quer conhecer os dois lugares e tem tempo para fazer isso e dinheiro, né? Porque custa, não sei a cotação hoje, mas custa um dinheiro bem bacana, né? Eu imagino que na época que eu fui custava cerca de R$200. Em pesos eu não sei qual que é a cotação, então não vou chutar para vocês aqui, mas vocês podem perguntar lá em Buenos Aires se tiverem interesses de, por exemplo, se estiverem em Buenos Aires e quiserem ir para Montevidéu no Uruguai, vocês podem fazer isso através do rio. Outra coisa que eu não fiz em Buenos Aires foi assistir um jogo. Nesse ponto vocês não confiem muito em orientação turística de guia turístico da cidade. Eu perguntei para uma moça na Feira de San Telmo se teria algum jogo na cidade do Boca, do River ou qualquer coisa parecida. Ela disse, não vai ter. Aí no hostel, num fim de tarde e tudo mais, eu sentado vendo televisão, o que eu vejo? Um jogo do Boca e do River. É um clássico, super clássico da cidade. Eu fiquei pé da vida, mas aí eu já tinha passado do tempo, não dava mais para fazer nada. Bom, mas como eu disse, a minha viagem foi feita, ou pelo menos o meu trajeto até a Argentina foi feito de ônibus. Então eu ia ter que voltar em algum momento. O que aconteceu? Eu peguei mais uma vez o ônibus em direção a Foz do Iguaçu, para depois de Foz do Iguaçu voltar para minha cidade de novo. Só que dessa vez eu não parei, não tive tempo para descansar e tudo mais. Foi um trajeto muito mais cansativo. Então eu saí da Argentina num dia, cheguei no outro em Foz do Iguaçu e no outro eu cheguei na minha cidade. Então foi uma viagem bastante cansativa, mas que valeu a pena. Eu farei de novo assim que puder. É lógico que tem que ter tempo para fazer isso. Não é uma viagem simples de fazer, porque tem que ser pensado para você ver como é o tempo que você vai levar para chegar e depois para voltar. Eu sei que quando eu cheguei em casa, eu estava feliz porque eu fui para a Argentina, estava satisfeito porque eu fui para a Argentina, mas ao mesmo tempo eu estava muito cansado. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem sugerir ou perguntar alguma coisa relacionada a isso, ou se vocês quiserem sugerir algum outro tema, fiquem à vontade. O canal está aberto para todo mundo. Comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam e assim por diante, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!